Resumão de física de vetores. Senta a bunda aí na cadeira que eu vou explicar para vocês essa parte da física que é bem tranquila. Mas antes que eu me esqueça, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não estarem perdendo mais conteúdos como esses, beleza? Caso fique alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Mas então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, então para começar a nossa aulinha de vetores, a gente tem que falar antes sobre os tipos de grandezas, tá? Então a gente tem aqui as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, qual que é a diferença? Então a diferença é que as escalares, elas pedem só o módulo, e as vetoriais, elas pedem o módulo, o sentido e a direção do valor. Então, vamos lá aqui, vamos pôr alguns exemplos de escalares e alguns exemplos de vetoriais. Então, quando a gente está falando sobre grandezas escalares, a gente pode citar área, podemos citar volume, podemos citar temperatura, podemos citar tempo, e aí vai, tá? Então, por aqui mais o tempo, eu vou pôr um etc aqui, beleza? E as vetoriais a gente precisa ter uma direção e um sentido, fora o módulo, né? Então perceba que ó, a área você só tem aqui, tipo, é 10 quilômetros quadrados. Não tem sentido da área, não tem direção da área, entendeu? Então, isso daqui são as escalares. Então vamos agora para vetoriais. Então nas vetoriais a gente tem o seguinte, a gente tem aqui velocidade, a gente tem a aceleração, eu já vou estar pondo aqui, aceleração, e a gente tem aqui, por exemplo, também força, tá? Força, a gente tem que indicar onde ela está indo, né? Então, força também. E vou pôr aqui um etc, tem muito mais coisa, beleza? Então, aqui tá um panorama mais ou menos do que seriam grandezas escalares e vetoriais. Bom, e aí no caso, agora quando a gente está falando sobre vetores, a gente tem as famosas flechinhas, né? E aí o que seria a direção dessas flechinhas, que no caso são os vetores, e o sentido delas. Então, a direção se configura como tipo horizontal, ou vertical, ou diagonal. No caso aqui da A, ela é horizontal, aqui da B ela está na diagonal, e aqui na C ela está na vertical. Entendeu? E o sentido delas vai ser, no caso, para onde a flechinha está apontando. Então aqui no caso do A é a direita, aqui seria na diagonal para a direita para cima, ou então, sei lá, diagonal a uns 30 graus, por exemplo. Então há vários tipos, né? Então aqui, por exemplo, o C é uma vertical, a direção, e o sentido para baixo, beleza? Então isso daí seria o sentido e a direção é horizontal e vertical, fechou? Bom, agora sabendo sobre o sentido e a direção dos vetores, a gente pode aprender agora o método do polígono fechado. Então, o que seria o método do polígono fechado? Então, vamos supor que a gente tem um vetorzinho A aqui, no caso aqui vai ser o A, e aí a gente tem aqui um vetorzinho B, que detalhe está, vamos supor assim de uma forma bem vulgar, a cabecinha do A na bundinha aqui do B, então saiba disso. Então, beleza. E aí a gente tem um vetor C, novamente. Isso daí é a regra. Cabecinha na bundinha. No caso aqui, no C, fechou? E aí eu quero saber qual que é essa reta aqui, R, de resultante, tá? Vamos pôr aqui uma reta R resultante. E aí eu preciso saber qual que é o valor dessa reta. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o A, vai somar com o B e vai somar com o C. Fechou? E aí pronto, você vai ter o valor do R, tá? Então isso daqui vai ser a mesma coisa, fechou? Bom, além da soma de vetores, há também a subtração de vetores, tá? Então vamos supor que a gente tem um vetor aqui, vamos supor que um vetor força, no caso A, e um outro vetor aqui de força contrária a esse vetor A, tá? Então vamos supor que a gente tenha isso daqui. E aí o resultado, no caso aqui, vai ser um vetorzinho um pouquinho menor, porque é uma pouca diferença, né, do A para o B, de C, tá? Um resultante C. E aí, para a gente achar a C, como eu falei, vai ser A menos B, tá? Sempre o vetor maior menos o vetor menor, tá? Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que o vetor C, fechou? Então,
É isso. Bom, agora eu acho que a parte mais importante sobre vetores vai ser a decomposição de vetores, tá? O que seria a decomposição de vetores? Então, a gente tem esse gráfico aqui, no caso, onde há um vetor x, no caso aqui eu estou fazendo em vermelho aqui, e um vetor y aqui, que eu também estou desenhando em vermelho aqui. Então, a junção da força dos dois vai formar esse vetor que não tem nenhuma letra, né? Então, esse vetor V aqui, certo? E aí, nos exercícios, o que eles fazem? Normalmente, eles pedem o seguinte, eles vão pedir qual que é o vetor x e qual que é o vetor y, tá? E ele vai te dar o vetor normal, o vetor resultante, né? No caso aqui, vou pôr um VR, para falar que é vetor resultante. Então, e ele vai dar também o ângulo θ, tá? Em relação ao vetor x. E aí ele vai pedir o vetor x e o vetor y. Então, como que a gente vai fazer para descobrir o vetor x e o vetor y? Então, o vetor x vai ser igual ao vetor resultante vezes o cosseno de θ. Fechou? Então, esse daqui vai ser o vetor x, tá? Então, o vetor x vai ser isso daqui. E o vetor y, no caso aqui, agora, vai ser o vetor resultante, certo? Vezes o seno de θ, fechou? Então, esses aqui vai ser para achar o vetor y. Então, anota isso no caderno, porque isso daqui é muito importante e é o que normalmente os exercícios de física pedem, beleza? Então agora vamos supor aqui, um exercício aqui, vamos fazer um exercício aqui, onde ele dá que o θ é 60 graus e que o vetor força, por exemplo, coloquei como Newton aqui para indicar como força, o vetor resultante será 10 newtons. E aí ele quer saber o Vx, tá? Então ele quer saber o Vx e ele te dá o VR e o θ. E aí então, beleza, ó, a gente vai ter aqui o Vx vai ser igual a 10 vezes o cosseno de 60 graus, fechou? E aí, ó, Vx vai ser igual a 10, e aí o cosseno de 60 graus vai ser a mesma coisa que meio, fechou? Então, meio vai ser o cosseno de 60 graus. Ah, mas como que você sabe que o cosseno de 60 graus é meio? Isso daí vai daquela tabelinha trigonométrica que você vai ter que decorar, tá? Isso daí é decoreba, não tem o que fazer. E aí, beleza. Aí a gente tem aqui que Vx vai ser igual a 10 vezes meio. A metade de 10 vai ser 5, então 5 newtons. O Vx, então, vai ser igual a 5 newtons. E aí você vai ter aqui a resposta da questão, fechou? Bom, além disso, vamos supor aqui que a gente tem um vetor A, um vetorzinho B e um vetor resultante, no caso, aqui formando um triângulo, no caso, pitagórico, tá? E aí, quando a gente tem um caso desse, a gente tem algo específico, tá? A gente tem aí o teorema de Pitágoras, tá? Nos vetores. Aí vai ser o seguinte, vai ser R resultante ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então esse daqui vai ser o nosso teoreminha que a gente tem quando os vetores formam um ângulo de 90 graus, formando um triângulo retângulo, que aí é caracterizado pelo triângulo pitagórico, fechou? De resto, aí você só vai somar, tá? Aí só vai ser R igual a A mais B, fechou? E aí você coloca aqui os vetores em cima que eu esqueci, fechou? Então, em outros casos você põe assim, só que no caso aqui, como a gente formou um triângulo, então vai usar aqui o teorema de Pitágoras, fechou? Então é isso. Mas então o vídeo vai ficando por aqui. Se eu ajudei vocês, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para estar me incentivando aqui a fazer mais conteúdos como esses, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido que eu puder. Mas então é isso, galera. Abraço aí pra vocês, boa prova de vetores amanhã. E é isso, falou!